Oi, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Estamos aqui para dar continuidade, ao estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos lá numa sequência que começa na questão 392, que fala sobre o esquecimento do passado, né? Uma coisa que nós precisamos entender na doutrina, porque nós acreditamos em sucessivas encarnações, mas que enquanto encarnados nós esquecemos das encarnações anteriores, né? Bom, uma coisa que é bom a gente sempre ter em mente é que, né, nós somos seres milenares, né? Nós não temos 10 mil anos de existência, nós temos muito mais do que isso, né? Desde o momento em que tomamos consciência da nossa individualidade, portanto, no momento em que fomos criados como criaturas, né, pensantes com a nossa individualidade, isso faz muito tempo, nós viemos passando por sucessivas encarnações, e então nós entendemos que Jesus, nosso governador espiritual aqui do planeta, mas Deus acima de Jesus, em suas sábias leis perfeitas, nos concedeu a graça de, enquanto encarnados, termos o esquecimento do passado. Bom, algumas pessoas podem até achar que é injusto, né, ter esquecido do passado, mas se a gente for pesar prós e contras, claro que provavelmente deve ter algum contra, em algum momento seria bom se lembrasse, mas nesses momentos, eventualmente, existe a possibilidade da lembrança, mas existem muito mais contras, né? Porque é óbvio que nós vimos numa ascendente, né? Nós estamos melhorando espiritualmente. Hoje já não somos lá grande coisa, quer dizer que no passado éramos muito piores, e se nós lembrássemos, né, de tudo que nós já fizemos no passado, eu acho que isso mais nos atormentaria do que contribuiria para a nossa evolução, né? Imagina se pegar lá a nossa ficha corrida, né? E a gente vê lá que nós já cometemos vários assassinatos, roubos e etc., né? Talvez isso nos atormentasse muito mais do que não lembrar e ter a possibilidade de intuitivamente, né, resgatar essas coisas, né? O mesmo vem com a questão do amor a uma pessoa que nos fez mal ou a quem fizemos mal, né? Talvez fosse muito difícil a gente aceitar que aquela pessoa que nós amamos hoje foi alguém a quem nós fizemos mal no passado ou alguém que nos causou algum mal no passado. Só que depois que o amor cresce, né, e estabelece-se entre as pessoas, muitas vezes a gente, quando fica sabendo que aquela pessoa nos fez mal, fala, bom, agora não importa mais, né? Então é nesse momento do agora não importa mais é que a gente tem que chegar, né, através do amor, porque daí esqueceu-se o passado. E nos atendo aqui, né, à continuação do estudo, a questão 395, ela pergunta assim: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? E aí a resposta, né, nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, fala aqui de algumas pessoas que podem, né? Nós sempre recorremos aqui à ajuda do nosso irmão Miramês, né? E ele fala assim, né? Um trechinho do que ele fala aqui. Algumas pessoas ficam sabendo de um pouco do seu passado por revelações espirituais, quando sabem fazer bom uso dessas revelações. Pouquíssimas têm alguma lembrança de suas vidas passadas. Para tudo existe o mérito que corresponde às necessidades. Saber o passado é responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Então, ter conhecimento de alguma coisa do passado nos traz uma responsabilidade, né? O que ele está dizendo aqui. E aí, completando, ele fala assim: às vezes, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para se lembrar de tudo o seu passado.
Tudo é gradativo, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Carga pesada demais pode estragar todas as possibilidades que surgem na vida. Vejam só, que eu estava falando aqui agora há pouco, né? Lembranças de coisas muito negativas que nós já aprontamos lá atrás, e certamente aprontamos, né? Podem ser uma carga pesada demais que possa atrapalhar mais a nossa evolução aqui nesse momento do que ajudar, né? Aí a pergunta seguinte, 396, vem assim: certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que lhes apresenta como a imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Uma vaga lembrança de alguma coisa, uma coisa que sempre está na nossa cabeça, né? Essa ideia não é uma ilusão? E a resposta: algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, existem até técnicas, né, de relaxamento, e que aí você retorna e depois você vai ter uma lembrança. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é brincando, né, que a gente vai ter permissão para ter uma lembrança de vidas anteriores. Isso é uma coisa muito séria, está dentro das leis divinas, e só pode ser feito quando realmente é necessário. Então, não é em qualquer momento que isso certamente vai acontecer, né? E, mais uma vez, lá Miramês, né, eles nos chamam a atenção de uma coisa interessante. As recordações mentirosas podem aparecer na nossa mente, às vezes por ação dos nossos inimigos espirituais. Eles brincam com os nossos sentimentos, por estarmos na sua faixa de vibrações. Se aceitamos a mentira, é porque ela existe dentro de nós, vestida por roupagem que às vezes desconhecemos. Então, o que está sendo explicado aqui é que nós, dentro da nossa imperfeição, muitas vezes temos uma frequência vibracional não muito boa e podemos entrar em sintonia com espíritos que nos assediam e que não nos querem muito bem por coisas desavenças do passado, né? E que se aproveitam dessas nossas vibrações baixas, digamos assim, para ir colocando ideias, né, caraminholas na nossa cabeça, e inventam coisas para se divertir, para se vingar e etc. Quando a gente se sintoniza com essas entidades, a gente fica sujeito a ter essas caraminholas botadas na cabeça. Então, o melhor é a gente aceitar aquilo que já foi dito numa pergunta aqui em cima, né, 392, por aí, dizendo que não nos cabe muito questionar, né? Deus não nos perguntou como é que a gente queria que fosse, né? É assim que é. Mas a gente procura, né, racionalmente entender o porquê desta lei. Essa é a nossa, faz parte da nossa crença, né, espírita, procurar entender com a razão, né? E não aceitar como dogma. Mas, por outro lado, não nos cabe muito, né, ficar, mas por que Deus não fez de outro jeito? Ele não fez de outro jeito porque esse era o certo de fazer. Como ele é perfeito e tudo que ele fez é perfeito, é assim que é. Enfim, nós temos que tomar cuidado, né? Usar o orai e vigiai para que a nossa sintonia fique sempre elevada e a gente não se exponha, né, a essas, entre aspas, né, caraminholas que podem ser colocadas na nossa cabeça, lembrando, né, fulano é uma pessoa que já te fez mal, me lembrei, sonhei com isso, etc. Muitas vezes essas coisas são fruto da nossa imaginação ou da nossa invigilância, que pode fazer com que algum espírito não muito amigo, né, nos induzam a esses pensamentos. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.